Olá pessoal, meu nome é Pedro Barros, eu sou instrutor de CorelDRAW X7 da Graph Online, curso de computação gráfica. Hoje é a nossa primeira aula do curso de CorelDRAW X7, onde nós veremos a interface do programa. Nós conheceremos um pouco mais sobre quais são os objetivos desse programa, o que ele nos oferece, quais são suas ferramentas, o que nós conseguimos fazer com o CorelDRAW X7. E principalmente o que mudou de uma versão para outra. Essa versão X7 é a versão mais atual do programa. Eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que tem das outras versões. Ok? Para a gente começar, vamos clicar 2 vezes no ícone do programa. Vamos aguardar ele abrir. Ok, pessoal. Programa aberto. Essa é a nossa tela de boas-vindas. E até o programa chama de tela de boas-vindas, ok? O que ele tem aqui nessa tela de boas-vindas? Ele criou alguns atalhos para facilitar o nosso trabalho. Então aqui na tela de boas-vindas você já pode criar um novo documento. Você pode criar um novo documento baseado em modelo. Você pode abrir um documento recente. Eu não tenho nenhum modelo aqui porque eu não tenho nenhuma criação nesse Corel que eu instalei recentemente. E aqui você pode abrir arquivos que você já tem do Corel, que você já editou, e estão guardados em uma pasta, em algum arquivo seu pessoal. Ok? Eu não vou me aprofundar nos outros ícones da tela de boas-vindas, porque a gente vai ver isso ao longo do curso. Beleza? Então vamos lá. Aqui na tela de boas-vindas nós vamos criar um novo documento. Deixa eu criar um novo documento aqui. Esse meu novo documento ele me abre uma caixa de diálogo, com todas as pré-definições do meu documento. Eu vou colocar o nome do meu documento, aula 1, tá? E vou manter o resto no padrão do CorelDRAW. Dou OK. Pronto, eu tenho um documento criado. Repare que você tem uma página em branco com o fundo em branco. Ok? Posso utilizar esse fundo em branco aqui para desenhar, para fazer algum rascunho? Pode. Eu posso colocar alguma imagem aqui pegando parte do meu documento e parte fora do meu documento? Pode. Só que é muito importante você saber. Quando você cria um documento, você tem as informações desse documento, tá? O tamanho desse documento, o formato, se ele já tiver um formato pré-definido aqui, ok? Você tem a orientação, se ele está em retrato, ou seja, em pé, se ele está em paisagem, deitado. Você tem a unidade de medida da sua página. E você tem algumas outras informações aqui que a gente vai passando ao longo do tempo. O que é muito importante você saber? Tudo que estiver no seu documento, depois que você salvar, tudo que estiver aqui dentro, você consegue exportar, você consegue imprimir, você consegue dar saída disso. O que estiver fora do seu documento, por exemplo, se eu tiver um quadrado aqui, amarelo, e eu tiver um quadrado vermelho aqui fora, se eu for colocar ali para imprimir, só vai imprimir o meu quadrado amarelo. Repare que na visualização da impressão eu só tenho o quadrado amarelo. O que está fora do documento não aparece. Então, quando você for criar o seu projeto, é muito importante você se atentar para o tamanho do seu documento. Tá? Se ele for impresso, se você for salvar, exportar, é importante que esteja dentro do documento. Mas nada te impede de você utilizar toda a tela em volta para você fazer seus rascunhos, fazer seus testes. Normalmente, quando eu trabalho criando um logotipo, eu faço a criação de um logotipo e eu faço estudos de cor desse logotipo. Então eu duplico meu logotipo, coloco algumas opções de cor aqui do lado. Opa. E eu consigo não alterar o meu original aqui que eu já gostei, eu deixo ele aqui. E vou alterando aqui fora. Faço estudo de cores, faço algumas modificações. Gostei de alguma coisa, eu trago para dentro do documento e salvo. Ok? Basicamente, essa é a dica que você precisa se atentar
na hora de criar um projeto. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a tela do CorelDRAW. Aqui em cima nós temos a barra de menus, igual a qualquer outro programa de computador. Você tem alguns menus e dentro desses menus você tem as ferramentas, né, e os acessórios para te ajudar no projeto. Ok? Ao longo do curso nós vamos vendo um a um, explicando ferramenta por ferramenta para que você tenha noção e conhecimento de onde está a ferramenta que você precisa. Aqui embaixo, no meio, aliás, aqui você tem uma barra padrão, tá, de programas. É uma barra de salvar, abrir, criar novo documento, imprimir. São os atalhos que você tem aqui. E aqui embaixo você tem a barra de propriedades, como eu lhe falei, tá? Na lateral do nosso programa aqui, ó, você tem a barra de ferramentas. Aqui estão todas as ferramentas separadas por grupos. Então, cada ferramenta dessa, repare que tem uma setinha preta indicada para baixo, aqui no cantinho. Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar todas as ferramentas que estão nesse grupo de ferramenta, ok? Se eu quiser utilizar qualquer ferramenta, basta eu clicar uma vez na ferramenta e ela estará selecionada. Cliquei uma vez e ela está selecionada, ok? O programa é muito intuitivo, portanto não vejo dificuldade de você começar a mexer por conta própria e trazer suas dúvidas para mim. Antes de mais nada, vou colocar para vocês aqui o meu endereço de e-mail para que vocês, caso tenham dúvidas ou tenham alguma sugestão, me mandem para a gente poder preparar alguma aula ou preparar alguma coisa especial aí para vocês. Tá aqui contato@cursosgraph.com.br. Qualquer dúvida, sugestão, me manda, a gente vai aprimorando o curso junto com vocês, ok? A ideia é trabalhar com o que cada um espera do programa de forma separada. Mas como o programa é uma coisa só, eu vou passando as informações do programa e se você tiver alguma dúvida particular sobre como eu exporto o arquivo ou como eu crio um efeito tal, você me manda e eu vou mandando para vocês as dicas e as informações de como fazer isso. Continuando aqui, você tem barra de propriedades, barra de ferramentas. Aqui na lateral a gente tem a paleta de cores, que a gente vai trabalhar com a paleta de cores padrão. Você imagina um pintor, ele está com a sua paleta de cores, aqui é igualzinho. Selecionei uma ferramenta, criei um retângulo, ok? Se eu clicar numa cor, eu já pinto o retângulo, não tem mistério, ok? Se você reparar bem, meu retângulo ele tem duas cores aqui, ó. Ele tem a cor do preenchimento, que está lilás, e ele tem a cor do contorno, que está preta. Poxa, mas como é que eu pinto o contorno? Basta clicar com o botão direito do seu mouse na cor que você desejar. E aí você pinta o contorno. Ok? Tá vendo que eu estou só pintando o contorno. Ó, o contorno está vermelho, o contorno está laranja. E aí eu consigo mudar a cor de dentro, a cor do preenchimento e a cor do contorno. Repare que aqui embaixo, na barra de status, eu tenho exatamente a cor que eu estou utilizando. Para quem não conhece ainda a construção das cores, CMYK e RGB, nós vamos ter uma aula só sobre isso, sobre como construir cores para impressão e sobre como construir cores para internet, televisão e tudo mais. Ok? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom out aqui. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Primeira ferramenta que nós vamos conhecer é a ferramenta seleção, tá? Ferramenta seleção é essa setinha branca aqui, e ela tem um grupo de ferramentas, que tem a seleção à mão livre e a transformação livre. A gente não vai entrar hoje na seleção à mão livre, nem na transformação livre. A gente vai falar sobre a ferramenta seleção, ok? A ferramenta seleção, ela seleciona o objeto. Quando ela seleciona o seu objeto, ela cria uns quadradinhos, né?
Esses quadradinhos são chamados âncoras de transformação, pontos de transformação, ok? Esses quadradinhos permitem a você, transformar o seu objeto. Então, se eu tenho um texto, deixa eu criar um retângulo aqui, que eu acho que é mais didático. Se eu criar um retângulo aqui, e clicar no quadradinho diagonal, eu mexo no retângulo, repare que eu transformo o retângulo proporcionalmente. Eu não estou deformando o retângulo, ok? Agora, se eu pego o ponto horizontal, eu transformo o retângulo horizontalmente, mas eu deformo, ele deixa de ser o retângulo que era. Nos quadradinhos de cima, a mesma coisa. Então, eu tenho os pontos que são os pontos verticais e eu tenho os pontos horizontais. Recomendação: sempre transforme pela diagonal, sempre, porque você não corre o risco de deformar o seu objeto. Isso principalmente se tratando de texto. Eu já vi muita propaganda na minha cidade que é assim, o cara fez lá, fez um texto e aí para ajeitar o texto dele ele foi e puxou o nó assim. Quem já não viu isso, né? Ou então você já pegou um panfleto na rua, o negócio está assim, está deformado. Como eu já trabalho com isso já há algum tempo, eu já tenho um olhar um pouco mais apurado. Mas tenta ver agora, quando você for olhar para a rua, tenta buscar esses textos que foram deformados. Você vai ver o que eles fizeram. Ele provavelmente mexeu no nó errado, mexeu no nó horizontal ou no nó vertical. E para isso não acontecer, clique sempre no nó da diagonal, que aí você mexe no tamanho proporcionalmente, ok? Ferramenta seleção serve também para deslocar o seu objeto. Eu posso clicar e arrasto ele para onde eu quiser. Clico e arrasto para onde eu quiser, ok? Tem mais uma chavezinha dela que é, se eu clicar mais uma vez, desselecionei, cliquei fora, desselecionei. Se eu clicar uma vez, ela me dá os nós de transformação. Se eu clicar mais uma vez, ela me dá essas setinhas, que eu consigo rotacionar o meu objeto, inclinar ele na angulação que eu quiser. E aí vai uma dica muito importante, que se você apertar o Ctrl, você já tem ângulos pré-definidos, tá? Aperta o Ctrl, continua com o Ctrl pressionado, clica no seu objeto e arrasta ele, rotacionando ele para você ver esse efeito aqui que eu estou te falando, ok? Muito bom você rotacionar com Ctrl, que caso você não queira mais a rotação, rotacionei assim, cliquei fora, desselecionei, mas não gostei, aí eu vou voltar aqui, cliquei mais uma vez, tá? Já estou com as alças de rotação, clico no Ctrl, aperto o Ctrl, continuo com ele pressionado e volto para ele retinho. Se eu não apertar o Ctrl, o que acontece? Eu posso mexer ele aqui, mas para eu voltar para ele ficar retinho é difícil. Ok? Então vamos lá. Essa é a nossa ferramenta seleção. Você reparou também que tem umas alças aqui, laterais e verticais, que eu consigo colocar um efeito na minha fonte, mas também deformam. Isso vai ficar a seu critério aí de utilização, ok? Você pode colocar um efeito de perspectiva, A gente pode adicionar uma perspectiva ao seu trabalho. Essa ferramenta seleção é muito simples. Se você quiser utilizá-la clicando no objeto, você seleciona. Se você quiser clicar fora do objeto, cliquei fora do objeto, permaneci clicado, estou arrastando para pegar o meu objeto. Isso é bom para quando você quiser pegar um conjunto de objetos, Vamos supor que eu tenho uma série de objetos na página e ao invés de eu ficar clicando em um por um, eu quero selecionar esse, esse. Eu clico fora, faço uma grande rede, Como se eu fosse pescar. Cliquei fora, fiz uma grande rede, pesquei todos de uma vez.
tá? A outra maneira de você selecionar mais de um objeto é você clicando no primeiro objeto, apertando a tecla Shift, permanece com a tecla Shift pressionada e vai clicando nos outros objetos um por um, ok? Como eu sei se o meu objeto, se o meu outro objeto foi selecionado? Repare que eu tenho uma marquinha aqui em cima, tá vendo? Um nozinho. Olha, até selecionou. Isso quer dizer que esse objeto está selecionado. Se esse objeto não estiver selecionado, ó, ele não tem um nozinho. Quando eu seleciono, ele me indica aqui que ele está dentro da minha seleção. Ok? Objetos selecionados, você pode transformá-los em conjunto, ó, aumentá-los todos de uma vez, diminuí-los todos de uma vez, transformá-los, deformá-los para cima, você pode rotacioná-los, aí fica a seu critério de criação. Tudo bem? Ferramenta seleção, simples, fácil, e você já pode começar a mexer aí no Corel, você já pode começar a fazer seus testes, tá? Para a gente na próxima aula começar a falar um pouco sobre criação, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. A ideia do nosso curso é levar conhecimento para todos vocês. E eu fico com o meu contato aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, eu reitero, entre em contato comigo e a gente prepara alguma coisa mais específica. A gente tira suas dúvidas na próxima aula, ok? Obrigado pela sua atenção. Um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau.